Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindo ao meu canal Eleve Parfumer. Sou Pablo Lizaga, perfumista, mas hoje o vídeo não é sobre fragrâncias, não é sobre perfumes, é mais sobre qualidade de vida, porque eu decidi, mais ou menos em agosto de 2024, a ficar alguns dias, alguns meses sem comer açúcar, né? No final eu cheguei a 102 dias, depois eu decidi lá comer um docinho, que era aniversário de um dos meus filhos, então eu acabei quebrando esse jejum. Então aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o meu processo, o que me levou a fazer esse jejum de açúcar, né? E antes de nós começarmos o vídeo, eu já vou explicar que tipo de açúcar eu não consumi, tá? Então o açúcar que eu não consumi é aquele adicionado, aquele açúcar refinado, aquele açúcar proveniente da cana-de-açúcar, né? Mais conhecido como glicose. Então eu não consumi esse tipo de açúcar. Eu não comi doce, eu não comi chocolate que tivesse açúcar. Claro que sempre tem algum produto industrializado que leva aquele tipo de açúcar. Eu sempre tentei evitar, na maior parte das vezes, doces. Tá? Suco, aqueles produtos de néctar, raramente eu tomo, então eu também não tomei. Refrigerante eu já não consumo faz muito tempo. Então esse tipo de açúcar adicionado eu não consumi. Claro que não foi um jejum muito restrito, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não deixei de comer, por exemplo, um ketchup, um molho de tomate, que normalmente já leva açúcar, então isso eu não cortei na minha dieta, mas eu cortei principalmente doces, né? Que era o que fazia eu comer açúcar, porque no dia a dia eu já não adiciono açúcar em café, em chá, em sucos, então eu tive que cortar açúcar a partir de doces que eu era mais viciado nisso, tá? Então, sim, eu consumi, por exemplo, queijos que tem a lactose, tem galactose, as frutas, né, que tem a frutose, também tem a lactose. Então bebi cerveja que tem a maltose, né, que é proveniente dos cereais malteados. Então, enfim, os tipos de açúcares que existem na natureza é benéfico para o nosso corpo, né? Só que não em grandes quantidades, não isoladas como é o açúcar refinado. Então, por isso que eu decidi fazer essa dieta. Tem cinco principais pontos que eu vou abordar aqui com vocês. E qual foi a minha motivação, a expectativa versus realidade, os benefícios que eu percebi e também as pessoas que estão ao meu redor perceberam, as dificuldades que eu enfrentei, né, todo nesse processo de 102 dias sem açúcar, e depois no final vou colocar umas estratégias e dicas para você também conseguir fazer o mesmo, tá? Então começando, tipo, eu não sou uma pessoa que já consumia muito açúcar, muito doce, como eu já falei aqui. Eu não tomo refrigerante, eu não tomo aquele suco que é néctar, né, que tem açúcar adicionado. Então eu prefiro comer uma fruta, fazer um suco de fruta, normalmente eu adoço com stevia, então já não utilizo muito açúcar. O açúcar que eu utilizo no meu dia a dia é um açúcar proveniente já, claro, da cana-de-açúcar, mas que já está inserida no chocolate, nos doces. Então esse era o meu maior problema, tá? Então, tecnicamente, para mim foi mais fácil, mas mesmo assim é difícil, né? Talvez quem esteja acostumado a comer doce todo dia, tomar refrigerante todos os dias, né? Tem gente que é muito viciada em Coca-Cola, e eu acho que isso talvez se torne um pouco mais complexo, né? Quem está acostumado a comer açúcar, fica talvez mais difícil, né? Tomar refrigerante. Então, qual foi a minha motivação, né? Minha motivação foi mais um desafio pessoal de realmente tentar parar de comer o que eu sei que a gente sabe, né, que é um açúcar inflamatório, que ele retém muito líquido, que muitos médicos dizem para não ter um consumo excessivo desse produto. Dia 26 de agosto de 2024, e eu queria ficar até início de dezembro, e é o que eu fiz, o que eu consegui fazer, tá? Porque depois vai vir já as festas de final de ano, eu queria estar meio que livre para poder comer o que eu quisesse, né? Mas enfim, eu vou chegar nessa parte também. Então, minha motivação foi um desafio pessoal, a princípio. E aí, como foi a expectativa e a realidade, né? A expectativa é realmente que fosse difícil, porque açúcar é meio que viciante. Ficar sem comer açúcar não é tão fácil, né?
talvez 1, 2 dias você consiga, mas depois fica difícil. Então a realidade foi essa, né? De que eu tinha momentos que eu ia subir pela parede, comer a parede, né? Comer tijolo. Então, nesse momento, a gente precisa ter um ponto de fuga ali. Claro que não para o açúcar, né? Mas para um outro doce, alguma coisa relacionada a um açúcar que te satisfaça, mas que não seja com açúcar refinado, tá? Então, quais foram as dificuldades que eu enfrentei nesse processo, né, nesses 102 dias? Como eu falei aqui, foi um processo longo, tá? Agosto, setembro, outubro, novembro, foram 4 meses praticamente, né? Quase 4 meses, porque eu iniciei no final de agosto e terminei no início, dia 6 de dezembro. Se eu não me engano, eu comecei dia 26 de agosto de 2024 e terminei dia 6 de dezembro de 2024 também. E as dificuldades que eu enfrentei foram exatamente essas, né? Tem momentos que você quer comer alguma coisa, que seu corpo pede, ele já está acostumado com aquilo. É como se fosse realmente uma droga. Você quer comer a qualquer custo. Então é nesse momento que você tem que se amparar ali de algum doce, alguma coisa que você consiga comer, mas que não quebre seu jejum, né? Então fazer uma atividade física é super importante. Eu em casa, felizmente, assim, a gente não pode querer que outras pessoas façam a mesma coisa que você. Então você tem que ser forte, né? Então aqui em casa, por exemplo, tinha caixa de bombom, tinha doce, né? Eu tenho 3 filhos, eles são umas formiguinhas, minha esposa também. E eles comiam do meu lado, me ofereciam ainda, para você ver, queriam que eu terminasse meu jejum, mas não, eu fiquei firme e forte, não comi doce, resisti à tentação, que eu tinha um objetivo maior, né? Que era chegar ali até o início de dezembro sem comer açúcar, tá? E quais são as estratégias e dicas que eu dou para vocês, né? Porque difícil vai ser. Então, como eu disse, é sempre bom ter um docinho, né? Ali que não tem açúcar. Eu consumi muito whey protein, que normalmente é adoçado com outro tipo de açúcar, né? Que não seja o açúcar refinado. Eu consumi também iogurte, gelatina, chocolate, diet, né, sem açúcar. Só que a gente tem que entender também que alguns produtos que são industrializados, que não têm açúcar, que são diet, eles podem ser altamente calóricos, né? Então, às vezes a gente acaba engordando da mesma forma, que não é só o açúcar que contém calorias, né? Apesar de a gente emagrecer bastante se parar de comer açúcar. Então vou deixar para vocês aqui dos dois lados, assim, meu antes e depois, meu rosto como ele afinou bastante, tá? Então eu estava mais inchado no início do processo. Eu perdi também, se eu não me engano, 2,5 kg, diminuí a circunferência abdominal. Então vou deixar também tudo aqui no vídeo para vocês verem. E a estratégia, as dicas é essa, né? De você se municiar de alimentos que você consiga comer, que você possa comer, né? Que estão liberados. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer, eu tinha o cacau 100% cacau, com whey protein, misturei com um pouquinho de água e fiz bolinhos, assim, como se fosse um brigadeiro. Tipo, tinha momentos que eu tava quase ficando louco, assim, eu precisava de um doce. E aí isso meio que, tipo, me deu uma relaxada. Eu pesquisei muitos doces de como fazer doce sem açúcar, então eu fiz sorvete de pistache sem açúcar, fiz sorvete de amora, aquele sorvete de morango, que é morango congelado batido com whey protein, que vocês já devem ter visto, né, em outras redes sociais. Então eu fiz vários doces. Um último que eu gostei mais, assim, que era uma mistura de gelatina diet, né, sem açúcar, iogurte natural, whey protein e leite em pó. Ficou maravilhoso. Então essa gelatina, ou esse mousse, né, porque ele fica bem cremoso, esse mousse, vamos dizer assim, ele que me salvou. E as crianças comiam, eles gostavam também. Então a cada 2 dias eu estava fazendo um diferente. Isso foi me fortalecendo também que eu continuasse, que eu chegasse até o final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, eu vou te responder.
Já deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal que eu posso trazer mais dicas para você sobre saúde, mas principalmente sobre fragrâncias e perfumaria. Até logo!